Fala pessoal, tudo bem? Hoje, podcast especialíssimo aqui no nosso WeCast especial, com a presença ilustre do nosso querido amigo, né? Acima de tudo, nosso querido amigo, CEO de uma grande empresa aqui de Guarulhos, que é a Petone Transportes, que além de nosso cliente é uma potência aí no Brasil. Então é uma honra receber aqui o nosso WeCast. Grandes aplausos. Alex Bright, CEO da Petone. Alex, prazer pra gente que você tenha vindo aqui, né? E hoje a gente está aqui para conversar, para a gente poder falar, o mundo começar a conhecer um pouco mais, cada vez mais, aí, quem é o Alex que chegou nesse mundo do empreendedorismo, que está numa cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e configurando com uma empresa consolidada, um cara com uma atitude empreendedora, né? Então acho que você tem muita coisa bacana para falar para as pessoas que vão nos ouvir, até para estimular e conseguir mapear, a gente conseguir mapear legal, onde é que estão os buracos disso daí e onde é que está a pista lisa para a gente ir nesse transporte da Petone. Quem é Alex Bright? Primeiro eu quero agradecer, né, o convite de vocês, desejar um bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aí e dizer que é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês, poder falar um pouco da minha história, poder falar um pouco da minha empresa, poder falar sobre Brasil, empreendedorismo, falar sobre muitas coisas que nos levaram a essa história, e eu posso dizer de sucesso, né, que é a Petone, mas teve tanta coisa passando aí, tanta água passando debaixo dessa ponte. Bom, no Brasil você está funcionando, já é sucesso, né? Sucesso, né? Na verdade, se acordou, tá acima da terra, já é melhor que muitos, né? Exatamente. Já tá melhor que muitos. Essa é a verdade. Você perguntou quem é o Alex, né? Vou fazer agora, mês que vem, 50 anos, né? Fiquei sabendo de uma festa aí. Tem uma história. Guarulhos vai parar, hein? Guarulhos vai boa aí, né? 50 anos, né? E quem é o Alex? Eu sou um administrador, sou músico, sou pai do Alex Filho, Alex Bright Filho, sou o marido da Soraya, uma mulher incrível que muito ajudou no sucesso dessa história toda. Filho da Olivia, filho do Ângelo Bright, uma família que é empreendedora. Meu pai é um cara extremamente empreendedor, que foi quem me inspirou nessa vida de empreendedorismo. Eu tenho nato isso. Eu praticamente nunca fui empregado. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, mas desde 11 anos de idade eu trabalho já com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de vidros temperados e eu já ia para a empresa fazer alguma coisa pouca lá, né? Então, assim, eu já entendi o que é ter uma empresa e ser empresário no país desde novo, e eu vi aquilo com naturalidade. Então, eu passei em todas as áreas da empresa, desde começando a varrer o chão, né? Abrir e fechar a porta só para ficar lá para atender um telefone, varrer o chão, e depois fui cortar vidro, lapidar vidro, colocar vidro, fui vender vidro, né? Em todas as áreas da empresa eu passei, trabalhei com ele até os 22 anos. Ele ainda continuou um tempo com a empresa, um pouquinho não deu muito certo depois disso, mas foram muitos anos. É uma profissão que eu tenho aí, que muita gente não sabe, né? Mas o empreendedorismo está em mim. O primeiro livro que eu li foi O Maior Vendedor do Mundo, né? Livro assim, bom. De Odd Mandini, é um livro maravilhoso, cara. Veio no DNA já, né? Veio no DNA, foi incrível isso, né? E eu já empreendia por todos os lados, né? Pra vocês terem uma ideia, bom, eu já trabalhava com meu pai, já tocava piano, eu aprendi, né, com um padrinho meu que foi minha inspiração no piano. Tá bom, vou cantar. Alex é um tremendo tecladista. Vamos. Tocou São Paulo, região, durante muitos anos. Teve escola de música, daqui a pouco você vai falar. Vai chegar. Mas ele falou do piano, é um tremendo músico, um cara de extrema qualidade. Então, pode tocar o barco daí, porque a parte da música é quase 50% dele. É o Cal no cantando. E o Alex, Músicos empreendedores, vamos lá. É incrível isso aí, porque, na verdade, assim, é uma história que ela vai se... a questão do empreendedorismo, ela sempre teve em mim. Então, a primeira questão, trabalhei com meu pai, aprendi ali. Eu já tocando, sou uma pessoa muito musical e tal.
Mas antes de tocar, teve uma época, eu gosto muito de dançar também, cara, por incrível que pareça. E aí começou aquela época da lambada, aquela coisa toda, e eu dançava bem. Mas você vê como é que é o negócio, eu já dançava, ia fazer apresentações e tal. O que aconteceu comigo? Eu já logo comecei a dar aula de lambada, ou seja, eu não me confortava só em dançar lambada. Então eu trabalhei aqui em 4 academias, trabalhei numa escola, numa clínica de psicologia. A psicóloga queria dar aula de lambada, minha mãe ia me ajudar, era um barato, cara, uma loucura, você não imaginava isso, né, cara? Essa história eu não conhecia, não. Alex, Mas também, o que é interessante dessa história é que dançar, todo mundo que gosta de dançar pode dançar, mas as filiais do Nordeste vão ficar sabendo disso agora. Mas é o lado empreendedor, eu tenho uns vídeos, putz. Já ia dar aula, já 18 anos, entendeu? Nas academias, entendeu? E já ia empreender mesmo, continuando trabalhando com vidro. E aí, com 18, 19 anos, comecei na música e trabalhando com o meu pai ali na empresa. Né? Começando na música, comecei a curtir, ganhava, trabalhava nos dois empregos, né? Assim dizendo, trabalhava com a banda. E a banda é assim, comecei a trabalhar com banda, ia bem, quando eu vi, já não dava mais para conciliar com um trabalho lá, graçaria do meu pai, né? Só que o trabalho de músico é muito difícil, você tocando só unicamente, você não consegue sobreviver sim, mas não como eu gostaria de sobreviver. Sim. Não com a vida que eu gostaria de ter. Bom, moral da história. Além da banda, fui ter uma escola de música, que tinha um estúdio, que não era um estúdio de gravação de grandes bandas, mas era um estúdio de ensaio, em que muitas bandas, né, porque ensaiavam lá, dava aula na escola, estúdio, tínhamos uma empresa de casamentos, que antes de tocar à noite, que eu entrava meia-noite, meia-noite e meia, nós íamos fazer os casamentos, eu levava equipamento de som, locava som, cara, sempre foi desse jeito. Então, essa é a pré-história. É uma questão da atitude também, né, Alex? Não é simplesmente o cara que saiu de casa para tocar o teclado, você não é o cara que simplesmente saiu de casa para dançar. É uma questão de atitude, eu acho que isso que é o legal, que te levou também a... Sempre ver alguma coisa diferente que pode, de alguma forma, mudar minha vida, ou até gerar uma vida melhor para as pessoas que estão perto de mim, ou até mesmo um emprego. É assim, eu tenho isso dentro de mim, foi natural isso, entendeu? E é assim que nós conseguimos mudar essa minha vida, eu consigo avaliar dessa forma. Porque parar para pensar sobre isso, você simplesmente viver, é bacana, mas eu nunca parei para pensar efetivamente sobre isso, nessa historinha aí. E, parando para pensar, foi isso. É uma baita de missão. Entende? E é interessante, aí escola, etc., música, banda, 25, parei de trabalhar com meu pai, aí começou a evoluir mais a questão da banda, foi muito bem, trabalhávamos lá no Country Beer, em São Caetano do Sul, uma casa, melhor casa que havia na época, country sertanejo, mas nós tocávamos de tudo, minha banda, a banda Rádio Café, um abraço pra galera aí. Rádio Café. Tem que dar um salve aí pra minha galera, que são muito importantes na minha vida. Foi bacana, só que aí começou a dar uma decaída nessa história da música. Eu acabei saindo da escola, enfim. O que aconteceu? Eu decidi que ia parar de tocar. E quando eu decidi que ia parar de tocar, ainda assim empreendedor, gostando de vendas, gostando de tudo, apareceu o transporte na minha vida. Essa é uma parte importante. Como caiu no seu colo o transporte? Foi bem interessante. Por quê? Eu tocava, estava indo tudo bem. Parei de tocar, o que eu vou fazer? Não sabia o que fazer, né? Aí um amigo meu, muito bacana, dono da Cardoso Transportes, Ademir Coutinho, me conheceu tocando e tal, a gente num churrasco lá, eu falei, cara, esse cara, gente boa demais, eu falei, nós estamos para tocar, tá? E a gente estava lá em Bertioga, na casa dele, ele falou, cara, eu trabalho na área comercial na minha empresa lá. Eu, comercial, de transporte e tal. Eu falei, nunca trabalhei, eu já tinha dirigido caminhão, né, na empresa de vidro, lá, porque a gente tinha de tudo lá, né? Fazia de tudo mesmo, efetivamente. E aí, trabalhar na minha empresa, foi lá, o cara muito gente boa, né? E aí teve uma particularidade no transporte, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com meu pai, vendia o vidro, uma coisa interessante, eu vendia um vidro. Se eu vender para você esse vidro aqui que está aqui nessa sala, quando que você vai colocar esse outro vidro? Você vai comprar um vidro que você precisa vir para sua casa
Você não vai construir uma casa daqui quanto tempo? Tem uma recorrência. Não. É. E no transportes, cara, então assim, no vidro eu tinha que cada mês galgar novos clientes, novas Sim. situações. Eu tinha que ter uma carteira grande de galgando clientes. Ele não vai colocar vidro. Uma realidade do negócio, né? de vida. Normal. Então, isso era uma coisa que era difícil, mas nós íamos muito bem. Porém, com o transporte era diferente. Cada cliente que você conquistava, ele transportava todos os meses, às vezes todos os dias. E eu olhei aquilo e falei, putz. Visão de empreendedor, né? Total. Isso vai girar. Uma oportunidade. Mas eu não sabia quase nada desse transporte, irmão. Bom, conheci um amigo ali naquela empresa de transportes do Ademir, que também foi trabalhar na mesma época, e com um mês trabalhando com o Ademir, eu falei para ele, obviamente, falei, cara, eu vou abrir uma empresa de transportes. Vou entrar com o CNPJ, porque eu, por já ter tido outras empresas, escola, etc., eu sabia como é que é esse processo contábil, eu conhecia de administração, já tinha estudado administração, enfim. E aí, falei, cara, eu vou entrar com o processo e já vou abrir uma empresa, porque demora esse trâmite um tempo. Eu estou trabalhando com você, mas eu quero no futuro trabalhar com você. Ele falou, cara, beleza. Já pensando em prestar o serviço, já. Esse né? amigo é muito gente boa, Ademir. Cara, fantástico, entendeu? Foi quem abriu as portas para você. Cardoso Transportes. Ele é um cara que é muito bem, inclusive. Empresário fantástico. E aí eu abri o CNPJ. Enfim. E aí comecei uma empresa de transportes, sem ter experiência nenhuma, chamava 3 Pontos Logística. Enfim. E essa empresa começou a ir bem, enfim. 4 anos depois, fali a empresa. Entrei. Trabalhava para algumas construtoras. Essas construtoras acabaram inadimplentes, além de deixar de fazer o trabalho comigo. E eu também era uma pessoa inexperiente para esse tipo de negócio, sabe? Eu tinha tido comércios, uma empresa é uma coisa que demanda de muitas outras obrigações, estratégias. Eu tinha muito para aprender, cara. Foi complexo. Perdi a empresa, o casamento, eu estava casado com a mãe do meu filho, que é a Simone, eu me separei nessa época, perdi a empresa, os amigos vão sumindo, quando eu estava bem com a empresa, foi bem, eu fiquei sem nenhum carro, cara. Não tinha nada. Isso foi em 2005 para 2006, mais ou menos. E eu fui voltar a ser vendedor de transporte, porque na minha empresa eu vendia transporte. E o que eu podia oferecer para as pessoas era o quê? Era o que eu tinha de melhor, era vender. Eu tive que humildemente ali voltar a tentar buscar o meu caminho, enfim, a trilhar, né, de novo alguma coisa e tentar me levantar. E foi uma época de muita dificuldade, né? Meu filho pequeno. Caramba. E aí você voltou para dentro de uma empresa ou resolveu abrir uma nova empresa? Não. Fui trabalhar de funcionário, de empregado. Né? Fui ser vendedor. Vendedor mesmo. De uma oportunidade boa. É claro que eu estou aqui resumidamente falando, meus amigos, mas foi uma época de muita dificuldade mesmo, assim, de não ter nenhuma condição, e foi muito complexo isso. Mas o trabalho veio, nada resiste ao trabalho, né? Eu sou homem das frases, sabe? As frases me motivam, né? Aliás, uma coisa que mudou um pouco minha vida foi começar a pensar positivamente, a mudar alguns paradigmas que eu tinha, enfim, sobre o negócio. Comecei a trabalhar e aí também estava solteiro, estava curtindo também, né? Embora meu filho pequeno, mas comecei a cuidar um pouco melhor dele, acertando algumas arestas da minha empresa que ficou para trás, que foi complexo, isso demorou um bocado. Vai um tempo acertando. O passivo que ficou, enfim, até hoje ainda temos sequelas, obviamente que não financeiras, mas quando você tem um processo traumático, sim, você acaba não sendo a melhor pessoa para as pessoas todas, né? Infelizmente é assim. Você se cerca de alguns cuidados que você não tinha antes disso, né? Lógico. Enfim, eu nunca tinha vivido aquilo, foi muito difícil. Começou a melhorar, comecei a vender melhor. Esse mesmo amigo Sóstenes, olha o nome bonito, Sóstenes. Ele já subi para ser o gerente da empresa dele.
porque ele fazia a região de Recife, tracionado, aprendi muita coisa lá. Aí sim eu fui aprender o transporte, né? Com a minha empresa quebrando, a empresa dele, e eu comecei a entender aquela história que eu havia vivido ali nessa época, né? Estava solteiro, curtindo, e mais ou menos aí 2007 para 2008, aí, nessa época, foram duas coisas que culminaram, assim, que foram importantes. Uma é que eu estava trabalhando e estava trabalhando bem, e o Tony, né, que é o Antônio Amaral, que é meu tio, inclusive, ele já tinha aberto a Petone para atender o Grupo Pão de Açúcar, que é o carro-chefe da Petone Transportes. Mas só atendia o Grupo Pão de Açúcar. E transportes de funcionários, entregava até umas compras assim. E foi quando ele falou, cara, você está indo bem aí nessa empresa, você não quer fazer esse trabalho que você faz aí, que é um projeto de cargas fechadas, enfim, responsável. Você não quer vir fazer aqui na minha empresa, a gente, né, faz um acerto aqui, vem ser meu sócio aqui na empresa. Aí já. Juntamente com isso, foi a época em que eu conheci a minha atual esposa, que é a Soraya, que é uma grande executiva, que trabalhava com postos de combustíveis e que foi uma pessoa que me apoiou muito e que tem grande participação nesse começo, nessa construção do que foi a Petone. Vou deixar vocês falar um pouquinho agora. Vai. Não, a gente fica aqui ouvindo que assim Eu gosto de ouvir essas histórias assim, de Legal. querendo ou não, é uma história de superação, você faliu, você começou da Verdade. de Nada. vidro, nada a ver. assim, uma coisa nada a ver, e foi lá, Lambada. lambada, aí ó, depois ele vai. Mas assim, isso Tomou uma lambada dos negócios depois. porque a gente, Irmão. assim, para empreender aqui no Brasil, a gente empreende, assim, a gente sabe que é um negócio muito difícil. Até mesmo você falou, você tem sequelas não financeiras, mas até sequelas até Traumáticas. Exatamente. Que você adquiriu, foi em 2006 que você faliu. É de 5 para 6. Então. É um processo. A falência ela não é assim. Ela vai levando, né? Você vai começando a criar subterfúgio para tentar sobreviver. E aí é a pior parte, cara. E aí é a pior parte. Você não querer admitir que você está num processo... Exatamente. Isso que eu acho que é a pior fase de você chegar naquele momento e falar assim, vou fechar as portas. Talvez hoje, se acontecesse, e nem imagine isso, mas eu tivesse mais experiência para poder fazer isso, conduzir de uma forma diferente. Mas, Sim. cara, naquela época... E, nem experiência. ô Alex, e teve pessoas, assim, acredito que deve ter tido pessoas aí bem, que mudou sua vida, assim, na questão até de aprendizado, assim, tem pessoas, desde quando você faliu aquela primeira vez que te acompanha até hoje, assim? Sim, não, na verdade, assim, eu quero vamos deixar claro, tem um amigo meu, que é um amigo de infância, um advogado, um grande advogado, o nome dele é William Michalski. Ele é dos melhores amigos, é um amigo da vida. Já manda um abraço pra ele. Pô, A gente pode passa o falar, link pra ele assistir. Só de falar aqui já. E esse cara esteve sempre comigo, cara. Isso é uma pessoa muito importante. Esse cara não fugiu nunca. Eu até, porque, assim, no transporte, a gente acaba usando um pouco de capital. Isso na minha empresa, né? Na Petone já usamos, hoje não usamos. Mas a gente acaba usando capital de terceiro. Acaba sendo interessante para o cara ter um dinheirinho, pegar o dinheirinho e colocar lá para fazer um jurinho melhor. Uma coisa legal, é normal, é uma prática. E ele tinha um dinheiro comigo, cara, foi paciente. Paguei tudo para ele que ele devia direitinho. Mas é difícil, às vezes, você ter que contornar isso com a família, com a esposa, etc. E fomos, porra, foi incrível, cara, uma coisa legal. Esse é um. Outra pessoa que foi bacana foi um curso que eu fiz, cara, tal de Rodrigo Cardoso, um grande palestrante, chama Ultrapassando Limites. E esse curso mudou minha vida, cara. Impressionante falar que estou fazendo aqui uma propaganda, mas eu pude, inclusive, mudar a vida de outras pessoas com esse curso. E eu aprendi muita coisa ali. Então, assim, eu tinha quebrado, eu não estava bem. Eles tiraram tudo de mim, mas eles não tiraram o que tinha dentro de mim. Exato. E aí eu fui alimentando O ímpeto isso. estava lá, né? Fui alimentando isso com uma força de força vontade. incrível. E minha esposa enxergou isso em mim. Bem legal, porque ela veio casar comigo, né? Foi morar em casa, mas assim, é um casamento desde o primeiro dia que eu estava E chegou no período da maré baixa, né? da maré baixa, é sobre isso que Que eu aí tô que você falando, conhece, né? né? Os parceiros. Mas ela sempre acreditou em mim, isso é uma coisa bacana de se falar. Então, pô, tive um curso bacana, teve minha esposa que me apoiou muito, que é uma grande executiva. Hoje trabalha com energia solar, né?
pessoal da Esfera, até um abraço, aproveitar aqui, né? Abraço aí. Aproveitar, né? Lógico. Abraço aí, abraço. Esfero, ó, estamos aqui. Estamos aqui, né? É verdade. Então, assim, isso foi importante. Além do que, o começo do trabalho com a Petone, essa viravolta, estamos começando a falar sobre a Petone agora, isso foi extremamente fundamental para que eu mudasse os meus conceitos na hora de começar a gestão da Petone. Porque a Petone era uma empresa que não trabalhava com nada, zero do que nós fazemos hoje, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso trabalho principal. E aí esses tropeços, esses acertos, né, por que não dizer, de toda essa vida de empreendedor, de conhecer de empresas, de todo um estudo também, porque uma coisa que meu pai sempre pediu foi que a gente estudasse. Isso era intrínseco. Nem falar sobre isso, entendeu? Tipo, faz parte, né, do administrador de empresas que eu sou. Então, é uma coisa que ninguém tira, né? Exato. Que ninguém tira. E esse foi o começo da nossa história lá na Petone, né? E Petone vem de Pedro e Tony, né? Porque o filho dele era um menino de 18 anos, lindo, né? Que é meu primo. E que, para constituir empresa, precisava de 2 pessoas, ele não tinha nome, era Pedro e Tony, dividiu Petone. E no começo a gente achava estranho, depois ficou um charme o nome, a gente adora. E é um nome forte, né? A gente adora esse nome. Para quem não sabe da história, já houve um nome forte. Pô, muito bacana. Arremete a petróleo, de repente você pensa numa coisa assim, numa riqueza diferente, né? É um nome com uma força legal. Foi um casamento, foi uma congruência de energias, né? Eu acredito aí em Deus, né? Tem gente que acredita, sei lá, numa energia cósmica. Cada um tem o seu Deus, mas eu acredito que foi, além de todo o esforço, além de ter outras pessoas junto comigo, Deus botou a mão sobre a nossa cabeça e abençoou imensamente o nosso trabalho. Pode ter certeza, né? Acredito nisso. Para hoje em dia, né? São quantas pessoas que vivem em torno da Petone, direta e indiretamente, só pode ser algo abençoado, né? Nós temos umas 3 horas. E o mundo do empreendedorismo é um pouco solitário. Por mais que a gente tenha as pessoas... Então, se a gente não se apegar a Deus, alguma coisa que a pessoa acredite, assim, que vai trazer força para ela, isso daí é difícil a gente permanecer. Exato. E por fazer parte também da música, a música traz muito isso. Tem aquele momento de glória que todo mundo te ama, mas você vai embora para casa sozinho, geralmente, né? Então, assim... Você pode falar disso, né? Não é verdade? Você tá ali no palco, todo mundo te adora, você chega, tem aquele status, no momento que ninguém sabe se você tá rico, se você tá pobre, né? Quando você lida com a música, na escala que o Alex trabalhou, eu também trabalhei, numa escala de grandes públicos, você é ovacionado, você é aplaudido, todo mundo grita, todo mundo quer estar perto de você, mas a hora que encerrou ali, você volta a ser a pessoa que vai no mercado, na padaria, compra o pãozinho. Então isso, no empreendedorismo, isso aí, a gente carrega isso com a gente também, que na hora de lutar, a gente tá sozinho. Verdade. Não, e na música tem um adendo aí, cara. Porque o músico, ele é uma pessoa muito feliz por fazer a música, né? Mas ele, por exemplo, ele não participa de nenhuma festa de aniversário, ele não participa das principais confraternizações familiares, das viagens que todo mundo... Que levam um fim de semana, né? Que leva um fim de semana, que vai para o litoral. Ele não pode fazer nada disso, cara. Então, assim, a minha juventude, por exemplo, ela foi baseada em passeios em um lugar só, né? Ou em poucos lugares restritos, porque a gente tocava muito em algumas casas específicas. Então, assim, enquanto todo mundo jovem, de 19 anos, ia para todas as baladas de São Paulo todo, eu ia para 4 ou 5 aí, dos 19 até os 29 anos, entendeu? É uma coisa interessante, né? E diferente de pé. Fui tocar em muitos lugares, não muitas casas noturnas, muitas festas, algumas casas, e fica restrito. E eu não Quantos anos? Olha, profissionalmente foram quase 11 anos. Profissionalmente. Caraca, é uma baita experiência também. É uma baita experiência. Fenomenal. Você vai dar outro podcast. Depois a gente marca um só sobre música. Seria interessante. Da música para um grande CEO das melhores uma das melhores transportadoras aqui do Brasil. E uma das melhores transportadoras do Brasil, com certeza, até pela característica do negócio. Não é uma das maiores transportadoras.
mas é uma grande transportadora, uma transportadora boa. A gente costuma dizer assim, eu não sou a maior transportadora, mas eu sou uma boa transportadora. Nós entregamos Isso aí. o que prometemos, e isso faz toda a diferença. Com Toda a certeza. diferença. Não ser somente uma das maiores, ser uma das melhores. Isso, Aí ser bom isso no é que faz. fantástico. Ah, não é tão grande, não tem 400 caminhões. Eu tenho, na verdade, Aliás, a frota do Brasil inteiro, né? Mas, vocês sim. são tão bons que eu vou pedir. Daqui a pouco pode o pessoal ir trazer aqui o. Vamos consumir alguns clientes da Petone, o pessoal começar a conhecer aqui. Vamos trazer algumas isso é coisas para a muito gente legal, conhecer. legal. É tão legal poder atender em grande escala, né? Isso é importante. e A com Petone qualidade. tem uma história boa, e eu vou falar isso para vocês. Eu sei que vocês estão loucos para me perguntar as coisas, mas eu vou adiantar o trabalho de Esse vocês. momento é seu, Vocês vão me deixar falar. Mas é aqui que a coisa muda. Nós não estamos nem perguntando nada, a gente vai batendo papo. mesmo. exatamente. Só faltou um churrasco. Eu vou fazer amanhã isso aqui. Isso, não, de novo. Fala pra marcado. você, a Petone é assim. O Tony, quando me chamou, né? Eu falo o Tony que é uma maneira querida de tentar entender a história da Petone, né? Mas é Antônio Amaral, um cara incrível, meu tio, primeiro grau mesmo, assim, e um cara incrível. Mas ele mesmo não trabalhou comigo especificamente, porque logo no começo ele falou, cara, eu vou continuar aqui com o Pão de Açúcar, vou botar o meu filho, que é o Pedro, para trabalhar com você. E ele era novo. Mas o Pedro, cara, o melhor sócio, se você elencar qualquer pessoa, qualquer empresário. E olha que chegando possa aí, ter- ó. Olha só. Olha isso. Olha só, é coincidência? Falando em melhor empresário, olha o que passa na roda da Petone e o que vai passar na nossa mesa aqui também agora. Obrigado, hein, Midian? Uma salva de palmas para Midian. Muito obrigado. Midian. Obrigado, Muito obrigado. Pô, essa brincadeira é legal, mas. Não, briga pra... Petone, né? Clientes da Petone Eu chegando. tava falando sobre o Pedro. É que agora tá de manhã. Vou trazer mais uns clientes aqui para você ver. Eu acho que eu tava preferindo, vou fazer um. Ô, Midian, quando você puder, traz mais 2 clientes da Petone aqui pro pessoal ver aqui. Tá falando sobre o Pedro. Ele é o melhor sócio que eu poderia ter dentro. Eu não posso escolher uma pessoa melhor para estar comigo. Um cara incrível, um cara que começou novo, mas foi buscar conhecimento. É um cara que ele é um grande amigo, um dos melhores amigos, o amigo da vida, que cresceu, que evoluiu, começando, ele tinha fome, ele teve muita resiliência, cara, porque eu já era um cara que vinha machucado pela vida, né, a história que aconteceu, e muitas vezes não fui tão calmo com ele como poderia ter sido, mas acho que isso também forjou um leão, um cara que é incrível. Vou mandar um beijão para ele aí. E, Aliás, vamos marcar um podcast com o Pedro, né? Vai ter mas ele é um cara incrível, que estudou, hoje cuida da área financeira da empresa, mas na verdade, assim, eu cuido da área administrativa e ele da financeira. Porém, ele faz parte de 100% das decisões que eu tomo e ele me chama em 100% das decisões que ele toma também sobre a questão financeira, né? Então, foi muito bacana. E baseado em todas as dificuldades que eu tive, quando começamos a Petone começou a engatilhar, eu falei, olha, é o seguinte, vou fazer diferente. Eu preciso fazer diferente. Nós precisamos tratar o dinheiro de uma forma... Olha, um brinde ao Pedro, então. Vamos brindar o Pedro. Uau, poxa, agora não dois, pode. A gente tá 10 horas da manhã, gente. Essa hora não pode. Já vou orgulho. Pedro, ó, um abraço pro Pedro Henrique aqui, ó, diretor financeiro da Petone, tá pegando aqui, ó, cliente da Petone, tá aqui mais um cliente da Petone, essa hora da manhã. Bebe, Heineken, Coca-Cola, Só tem Pandurata, né, que é... Pena que a gente não consegue pôr um Fiat aqui dentro do estúdio, porque a Fiat também, clientes incríveis Olha o aí. pessoal dos portos, Login, Mercosul, né? Nestlé, né? Painéis solares, Nestlé. E sabe onde a gente comprou? No Açaí. Nossa, aqui também. Não, isso parece... Quando a gente fala de como começou, parece mentira, né? Mas isso foi estrategicamente muito bem elaborado, sabe? E aí mudamos toda a nossa história. Começamos a pensar em ser proativos. Tanto com os clientes, quanto com os motoristas, quanto com os nossos credores, sabe, com todo mundo. Pagar as contas em dia, direito, levar a empresa bem, pagar todos os impostos. Se tivermos funcionários, é porque a gente pode pagar para eles o que eles merecem, pagar
todos os tributos que eles precisam, todas as situações, e nós éramos pequenos, e foi assim que foi caminhando até a gente conseguir estabelecer um tamanho bom para a Petone de começo. Quando uma nova estratégia foi desenhada. Se eu e o Pedro cuidássemos de 10 clientes, era uma coisa boa, 10 clientes bons, né? Fora os satélites, que são clientes pequenos. Mas nós tivemos a ideia de dividir a Petone e trazer pessoas e gerir pessoas, e cada 5 pessoas que fossem cuidassem de 10 clientes cada. E aí, nós temos aí a base do marketing de rede. Exato. Né? Só que, diferente de simplesmente serem vendedores, nós trouxemos primeiro o Thiago e a Amanda, e depois o Wellington e a Fabiana. E eles eram gestores das suas próprias contas. Então, eles são praticamente sócios da empresa, são muito importantes, diretores. Né? E eles cuidam das contas, da parte operacional, e nós cuidamos da parte financeira, da gestão de seguro. Então, assim, nós conseguimos, de uma empresa boa, pequena, ter capilaridade. Fazer com que vocês fornecendo o suporte e eles a operacionalidade. Exatamente, a gestão, a administração, de uma forma ampla, visão macro, sobre tudo. E eles também ganhando pela produção deles. E aí, envolvi eles no processo. Claro. E então, eu gerei um monte de donos mais na Petone. E esse foi o grande segredo. Exato, e não fica limitado a um salário, né? Não, claro Você que consegue não. abrir a visão de quem está trabalhando contigo. Vamos dividir isso. E foi maravilhoso. E aí começou a vir os clientes, né? A partir de 2017, nós já estávamos estruturados e começamos a trazer os clientes. Primeiro foram os Correios, uma operação grande dos Correios, que é uma participação de licitação. Nossa empresa é uma empresa totalmente habilitada a participar de todas as licitações. Temos todas as certidões, habilitações, Anvisa. Isso é difícil aqui, não. Não, mas foi estratégia. É estratégia. Foi feito para isso. Para isso, entendeu? Então, todas as certificações, temos tudo direitinho, todas as certidões de funcionários, de tributos, enfim. Correios, primeira grande conta que veio. A Fiat veio logo em seguida. Nestlé veio logo em seguida. Aí começou a capilarizar. Aí começou a Ambev. A Ambev é a maior cervejaria do mundo. Do mundo. E qual que é a segunda mesmo? A segunda maior é a Heineken. Então, e nós temos o prazer de dizer que nós trabalhamos para as 2 maiores cervejarias do mundo. Olha, isso não é para qualquer empresa. É óbvio que nós não somos exclusivos lá. Nós temos muitas empresas, mas já estamos lá há alguns anos. Conhecemos um bom trabalho, tenho certeza que a gente opera bem dentro dessas empresas. Isso é muito significativo. Né? Então, essa foi a base da nossa estratégia. Trabalhar com transparência, trabalhar com um laço financeiro, trabalhar com pessoas comprometidas que pudessem vestir a camisa da empresa e defender a empresa de forma real e necessária. Como se fosse dela. Como se fosse na verdade, faz parte. E nós passamos essa ideia, e o melhor disso é fazer essa multiplicação para os funcionários. Né? Então, baseado nisso, é que a empresa começou a crescer como cresceu, e hoje, com esses clientes, né? Estou falando aqui de pau. Eu vou tomar um gole de Toma, Alex, é para comer, é para. Nós estamos falando, né, de Fiat, de outros clientes importantes, tem uma retrato desde 2009 ainda, com a empresa até hoje. Aí nós temos a Isoeste, uma empresa de isolantes térmicos muito grande, que é do estado de Goiás, de Anápolis, é a empresa básica, mas eles têm no Brasil inteiro. Que não deixa de ser um selo de bom serviço prestado. Você está há muitos anos prestando serviço para uma empresa, é por isso. E assim, Alex, o que eu acho interessante, até mesmo, pelo que eu conheço da Petone, que vocês, não importa o tamanho do cliente, cliente, vocês tratam tudo do mesmo nível. Exatamente. Isso que eu acho que é sensacional. Com a mesma excelência. Com a mesma excelência, mesma qualidade, mesma... Isso daí é muito legal. Isso nos preocupa muito, porque é importante, porque, na verdade, para o cliente é bom, legal, para o nosso negócio é muito bom, mas é importante também que as pessoas que estejam trabalhando dentro da empresa diretamente e indiretamente, que eles entendam essa concepção de que a gente tem um trabalho sério e comprometido. Que eles entendam que
Nós realmente estamos preocupados com o cliente, estamos preocupados com o nosso funcionário, preocupados com o nosso prestador de serviço, preocupados com as famílias deles, entende? Então, assim, é uma coisa conceitual. Não é só simplesmente porque se a gente trabalhar direito a gente vai ganhar dinheiro. Entende? O dinheiro é uma consequência de tudo isso, é uma consequência da nossa administração, análise, mas fazer um bom serviço, isso sim está intrínseco dentro do nosso conceito. A filosofia da Petone é uma coisa que agrada muito, é uma honra poder passar isso para mais pessoas, né? A gente, com a parte do marketing, fazemos o marketing da Petone, é uma honra a gente poder passar esse tipo de filosofia de empresa aqui no Brasil, que essa filosofia brasileira não é muito assim. O brasileiro não tem essa tendência de pensar e de administrar dessa maneira. Isso é uma experiência tua de vida, com experiência de mercados modernos, de empresas modernas que pensam assim. A Soraya ajuda muito nisso, trabalhando em grandes empresas, ela sempre traz uma ideia e a gente, às vezes, na hora não consegue pôr em prática, mas depois a gente coloca em prática. Trabalhou em startups, trabalhou no iFood, trabalhou na Gilbar, com o Liderwood, trabalhou, sabe, na Axis, uma grande empresa de tanques, trabalhou em grandes empresas agora. E ela passa essa visão, né? Passa essa visão toda e a gente acaba levando para ele, porque as pessoas pensam que pelo fato de você ter uma pequena empresa, você precisa ter pequenas atitudes, e na verdade não. Você pode ter uma mentalidade totalmente moderna sabe, promissora dentro do seu bar, do seu pequeno negócio. Essa é a ideia. E ter a confiabilidade até para que grandes empresas apostem no seu serviço. Claro, você vai prestar isso com... A gente também presta serviço para a Pandurata, né? Exatamente. Do grupo da Balduco, né? A empresa da Balduco. E assim, é muito legal quando empresas grandes confiam nas menores para fazer esse trabalho que parece que quem vê de fora fala, será que consegue atender? Consegue atender, porque você vai fazer isso, como o Elias falou, você vai atender com a mesma eficiência, com a mesma dedicação, com a mesma fibra, o pequeno e o grande. Basta que você tenha estrutura e a organização para funcionar. Isso é muito importante, a organização. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente está falando de grandes empresas aqui, parece muito fácil, né? Mas empresas como a Pandurata, né? A Pandurata, na verdade, é uma empresa que tem um grupo de empresas, e a Balduco faz parte, né, do grupo Pandurata, né? Exigem um investimento financeiro muito alto, porque os prazos de pagamento são muito longos. Então, para você ter empresas como essas que estão aqui na mesa, além das outras que nós temos que ter um laço financeiro muito grande. O dinheiro tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que ter o dinheiro para poder bancar essas operações, tem que ter um trabalho financeiro muito sério dentro dos sistemas das empresas para que a cobrança funcione bem e que a gente consiga receber. Na verdade, acaba sendo que, se você pensar em gerenciamento de risco de todas essas cargas, de tantos milhões que estão viajando pelas ruas aí nos nossos caminhões, nas estradas, então o gerenciamento de risco é muito grande, né? O gerenciamento financeiro para movimentar, já visto que se eu recebo daqui 120 dias da Heineken, eu banco 3 meses de operação, porque os meus caminhoneiros, os meus carreteiros, eu pago à vista. Eu custei o transporte, saiu hoje, antes dele sair, eu já preciso fazer um adiantamento financeiro para que ele faça a viagem, e no final pagar o saldo dele. E não tem dias. Então nós precisamos ter um laço financeiro forte para poder gerar confiabilidade nas empresas que nos contratam, para gerar confiabilidade nos motoristas que trabalham para a gente, nos agregados, né, na nossa frota, para poder alimentar a frota. Enfim, isso é uma coisa difícil. E essa foi a estratégia que deu muito certo, aliado às pessoas todas que são incríveis na Petone. É muito bom fazer parte disso, sabe? Bom demais. Alex, agora Petone vai completar 17 anos. Você vai completar 50 anos. Certo. O que você pode dizer para a gente poder fechar esse nosso papo? Tá novão aí, Alex. Tá novão, pô. Agora já tá curtindo, né? Agora 49. Agora tá. Antes da gente... Quantas filiais são no Brasil funcionando com a Petone? Não, na verdade sim, né? Foi uma coisa incrível, né? Porque a capilaridade, a gente não conseguia mensurar isso lá naquele comecinho lá que o Tony me chamou, sabe? Mas um pouco tempo depois a gente imaginava que isso, sonhava com o acontecimento disso. Mas, cara, aconteceu mesmo, impressionante com o trabalho, né? Mas falando das filiais, nós temos aqui subindo, temos Santos, né? Que é o porto, né? Nós trabalhamos nos portos também.
aí temos Rio de Janeiro, nós temos no Espírito Santo, temos Maceió, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus e Ponta Grossa também aqui. São filiais, efetivamente, né? Porém, nós temos pontos estratégicos em todo o Brasil, a nossa capilaridade vai... Parece que estamos em Guarulhos, né? Mas de Guarulhos mesmo, que a gente aqui é um escritório administrativo, onde está o QG, onde saem as decisões, porém, nós transportamos para o Brasil todo. Nós abastecemos... Mercosul, né? E esse é o futuro que nós vamos falar, né? Atingindo as bordas da América. Exatamente isso. Então, assim, trabalhamos... Tem que entregar, imagina, se a gente entrega cerveja, a gente vai ter que entregar no Brasil todo. Então, em Boa Vista, né? A gente está no Tocantins, estado Tocantins, todos esses estados a gente atende, né? Por rodoviário, fluvial, que são as balsas que vão, aéreo, né? Os atendimentos do aéreo. Nós fazemos todo esse tipo de atendimento para esses clientes. É uma coisa que é complexa você administrar e gerenciar tudo isso. É interessante isso. Ô, Alex, eu vou voltar até um pouquinho lá atrás. Eu sei que o Calma, eu sei que a gente já. Mas é porque tá bom demais. Eu gosto porque assim, que legal, até né? mesmo eu te acompanho lá no LinkedIn e tudo, eu vejo que a galera curte bastante os seus vídeos lá, tudo. E querendo ou não, as pessoas têm você como uma referência para ser um empreendedor de sucesso, assim. Você lá atrás, há 17 anos atrás, quando você começou na Petone, você imaginaria chegar hoje onde você está? Veja bem, obviamente que no começo nós queríamos somente sobreviver, né? Isso aqui é verdade, né? Não tem jeito. Vai pensando só no dia seguinte, quase, né? Mês seguinte. A verdade era essa, né? A verdade era essa, porque eu vinha de uma situação ruim, né? Difícil. Mas, como eu falei para você, eu tive algumas mentorias aí, né? Que mexeram muito com o meu psicológico, sabe? E que mudou minha cabeça de uma forma muito interessante. O que eu sabia era que dava certo, que eu iria fazer a empresa prosperar e que nós iríamos conseguir atingir os objetivos de uma vida boa para nós. Esse é o primeiro objetivo. Os sócios ali, a gente precisava viver. Mas com o passar dos anos, os objetivos foram mudando, isso foi se desenhando. Não dá para pensar em 16, 17 anos atrás. Mas dá para pensar numa evolução. E ver que a coisa ia acontecendo. Agora precisamos ir para o nível 2, ir para o nível 3, ir para o nível 4, com muita calma, de forma estabelecida. Uma coisa que era muito importante é que eu não fiz na minha empresa, era ter um laço financeiro desde o começo. Eu não tinha no começo. Comecei a gerar, aí sempre que tinha um dinheirinho, eu guardava o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa, o dinheiro da empresa. De modo que, na época que não estava tão bom, eu tinha o dinheiro da empresa, para poder sustentar toda a operação. Isso lá no começo. Isso foi de extrema importância. O conceito foi todo esse. A Petone cresceu, mas os sócios não cresceram proporcionalmente. Nós não tiramos dinheiro da empresa, nós deixamos dinheiro na empresa. Isso foi fundamental. Então, assim, quando começou para em 2014, 2015, aí começamos a pensar onde poderíamos chegar. As pessoas físicas separadas da jurídica. Exatamente, foi separado. Então, assim, a empresa, quando começamos a ver alguma coisa substancial de crescimento, a nossa vida continuou o quê? Mínimo, óbvio que melhorou, mas não proporcionalmente o quanto melhorou a Petone. Entende? Então, quando foi em 2015, 2016, aí sim a gente já começou a imaginar que ia chegar onde está. E, na verdade, agora já estamos num segundo bump, já num segundo salto, já pensando... Eu acredito que o ponto que a Petone está agora já está maior do que vocês estavam imaginando há pouco tempo atrás, inclusive. Há pouco tempo atrás, é verdade. Né? Porque, através das nossas conversas, né, o que a gente conhece e já trabalha juntos também, é que a pandemia também acabou abrindo um espaço de trabalho e de volume de trabalho, onde tudo caiu, a Petone conseguiu se manter alto e para mais alto, né? E para mais alto foi, não mandamos ninguém embora, não cortamos nenhum salário, contratamos na época. Fizemos sim o lockdown, fomos para casa, todo mundo trabalhou de casa, menos os motoristas, obviamente, né?
mas toda a administração em casa, ficamos lá 3 meses, depois de novo 2 meses, seguimos as ordens do governo, né? Do Estado que mandava aqui em São Paulo, a gente tinha que obedecer, né? Mas foi uma época de crescimento, por quê? Porque a gente precisava abastecer a população aí, trabalhando, isso foi muito bom mesmo. E agora já estamos numa época esse ano foi um ano de estruturação, inclusive com relação às nossas campanhas de marketing, apresentar um pouco melhor a Petone para as pessoas de uma forma firme, porém humilde, né? Isso a gente não quer perder nunca. A essência, né? né? Entender o valor de cada pessoa dentro desse processo, dos amigos, dos colaboradores, dos clientes, a importância do cliente menor, do cliente maior. A constância, né? Constância da né? informação Trabalho e tudo mais, do que trabalho. você vem fazendo muito bom nisso. Essa foi uma parte, nós trabalhamos muito na parte do gerenciamento de risco para ter mais segurança, porque antes a gente podia arriscar mais coisas, né? Agora a gente tem muito mais a perder, então eu preciso dormir, né? Então eu preciso ter um gerenciamento de risco bem forte. Exatamente. Então, assim, esse momento foi um momento de estruturação, um momento esse ano, né? O nosso faturamento foi incrível, grandes empresas entraram, trabalhamos bem a área comercial também, fortalecemos isso, nós estamos prontos para um novo salto agora já, esse novo ano que está entrando, seja lá com o presidente que for, nós precisamos acreditar no governo. Já passou por vários, né? Já passei por vários. Pô, Não vai ser esse. Exatamente. Porque o povo hoje em dia tem essa coisa. Nossa, o que será se um ganhar ou se o outro ganhar? A mesma coisa que vamos foi. precisar trabalhar e eu vou defender Vamos sempre trabalhar. a soberania do país, seja qual for o presidente. Eu não posso torcer para ninguém chegar lá e dar errado. Exatamente. Eu nunca vou fazer isso. Jogar o mesmo jogo, né? Vamos jogar o jogo. Não, eu vou ter que ser uma pessoa honesta, que vai trabalhar, que vai pensar no próximo, que vai cumprir com as obrigações da mesma forma. Não posso mudar isso. A filosofia da empresa e a sua como pessoa não muda conforme... Não muda. Né? Exatamente, não pode mudar porque me agradou ou não me agradou. Entendeu? E é assim que vai ser a nossa conduta dentro da Petone. Eu garanto para vocês. Oh, isso aí. Maravilha. Vou deixar meu currículo da Petone. Não, isso daí é interessante que eu acompanho o LinkedIn também da própria Petone, não só o seu, mas da Petone. E eu vejo que a galera, elas querem trabalhar na Petone. Onde eu mando meu currículo, como que eu vou enviar meu currículo. É uma empresa que gera interesse. Exatamente, exatamente. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que essa essência que vocês têm, tudo, isso aí transmite de uma forma que vem de dentro para fora, e daí vai canalizando nas outras pessoas, tudo aí faz com que as pessoas querem estar dentro dela, né? Não só os clientes, mas sim a galera querendo fazer parte daquilo. Isso daí eu acho muito interessante. Querer pertencer a um grupo forte, que está... É perceptível essa subida, né? Essa subida da empresa, isso tudo mais. Todo mundo gosta de fazer parte de algo vitorioso, fazer parte de um processo como esse. É orgulho, olha, é orgulho pra gente aqui. Exatamente. Quero falar para vocês uma coisa, o que me faz acordar. O que me faz acordar, por exemplo, ver os colaboradores, os funcionários mudarem suas vidas por causa do nosso trabalho, do que nós construímos. E todos nós construímos. Ver que eles abraçaram a ideia e um outro comprou um apartamento. Pô, isso é impressionante. São vidas, Outra né? coisa, você começa a ver a qualidade de vida deles melhorar. Pô, cara, É gratificante, né? É isso que me motiva a acordar e ir lá e trabalhar e ter novas ideias. Isso é incrível. Isso é muito legal. Poder fazer isso. Então, eu posso dizer que esse próximo ano vai ser um ano incrível. É o segundo ano que nós estamos pagando 14º para os funcionários. Olha que É uma legal. coisa bem legal de se falar. Quando eu estou falando isso aqui, parece um monte de palavras, mas nós traduzimos isso efetivamente em ações dentro da empresa. Fora as premiações que os funcionários têm de todas as ordens, desde o cargo mais simples até o cargo mais elevado, obviamente.
Então, isso é uma coisa que muito nos orgulha, que faz parte de uma concepção minha, do Pedro e do Tony, né? Do tiozão Antônio Amaral, cara que me chamou, né? Eu não posso deixar de ser grato a ele também. E que modificou as nossas vidas e vai modificar a vida de muita gente ainda. Eu espero que para melhor, né? Obviamente. Já está modificando, né? Já Já está modificando a vida, que são muitas certeza. pessoas envolvidas nessa trajetória tudo da Petone. Então isso já está mudando, já está acontecendo. Eu gostaria de falar uma coisa, Betone, que sempre me gerou curiosidade e que eu acho muito legal, né, nas conversas que a gente tem, até para poder acertar o nível do marketing, o tanto, o alcance, o público, né? A gente conversa bastante sobre isso, que a Petone tem um grande interesse de trabalhar com transportadoras não que sejam menores, mas que sejam mais locais. É da filosofia e do futuro da Petone atingir também esse público, Bem legal falar sobre essas empresas, É. para que consiga aumentar essa capilarização e que as empresas menores, de repente, não tenham a estrutura que a Petone conquistou nos últimos, são quase 20 anos de trabalho, Sim, você possam utilizar essa estrutura, o nome, a força da empresa e a garantia de que vai ter um bom trabalho, de que vai receber por aquilo. Então, tem tantas empresas menores no Brasil precisando de empresas como a Petone, que estimulam, que buscam. A Petone está na busca, e a partir de agora, a busca por caminhoneiros, por menores transportadores, por carregadores, terceirizados em geral, aí que, Sim, é um mercado aberto sem limites, na é verdade. uma expansão que vai acontecer, né? Assim como o Mercosul, como você está falando, né? Então, o que é que acontece? As próprias empresas que nós trabalhamos, elas atuam no Mercosul. E aí, foi uma necessidade desse ano passado que tivemos que tirar certificações, que são os permissos, né? O permisso é a liberação que você tem para poder atuar fora do país. Como eu falei, no ano de estruturação, nós já fizemos isso para 3 países, estamos tirando para o restante dos países do Mercosul, para a Argentina, para o Chile e para o Paraguai nós já temos. E é um projeto que ele só não evoluiu mais ainda, cara, porque, velho, tá difícil, é muito trabalho. E aí nós não conseguimos desenvolver. E é por isso que nós precisamos de mais braços. Entende? Então, é aí que eu vou entrar no que você falou. Nós precisamos de mais gente. Eu não consigo fazer nada sozinho. O Pedro não consegue fazer nada sozinho. E aí nós estamos falando também do Thiago, da Amanda, do Wellington, da Fabiana, né? Do Rômulo, que são pessoas que são as cabeças pensantes aí, que a gente decide tudo. Mas eu preciso de mais Rômulos, Fabianas, Wellingtons e Thiagos aí, que estão pelo Brasil, com uma estrutura, às vezes, não tão grande, não tem como chegar dentro das empresas, ou não tem como bancar suas operações, ou não tem uma segurança no seu gerenciamento de risco, como nós temos, entendeu? Então, nós estamos abertos a isso, sim, a continuar aquela ideia de 5 para que atenda mais 5, que atenda mais 5, entende? A reação em cadeia continua. Em cadeia. E é o momento em que nós estamos pensando sobre isso com mais força agora, com mais intensidade. Acho que vai ser muito bom esse novo ano. Esse ano aqui que vai terminar, mas na verdade o nosso ano forte começa agora, né? No final do ano, em que aceleram essas operações e que. Então a gente fala que está no final do ano, parece que já está acabando, mas vai começar. É verdade. A parte mais pesada do transporte. O último trimestre agora. Mas nós estamos totalmente preparados em todos os setores, estamos aguardando aí tranquilamente isso. Inclusive, tem uma empresa nova entrando que é a Mars, é uma empresa que quer dizer, NMs. Mars, sim. Acabamos de terminar uma habilitação, uma nova empresa que deve entrar também, quero dizer que eles são bem-vindos. Nós fizemos alguns trabalhos, alguns posts sobre os últimos clientes aí, né? Entraram nos últimos meses aí, Coca-Cola, Mars, que está chegando agora, o Açaí, né? Que é o grupo também que já estava, mas agora está como Açaí também, né? Então, poxa, e que venham mais, né? Que venham mais grupos aí, contem com a força da Petone e a Petone contando com a força e atendendo da maneira que ela já está acostumada. Pessoal, que prazer, né? Pô, Delícia, né? Falar sobre isso.
Alex, foi várias horas aqui. uma honra você estar aqui com a gente, participando desse E o podcast. site da Petone, você falou de parcerias, tudo. Então, ó, quem quiser, petonetransporte.com.br, entra lá. www.petone.com.br. Petone com Y, né? Exatamente. Depois a gente deixa o Petony link com Y também. no final. Petony, tá bom? É Pedro e Tony, não vai esquecer, a gente já falou. Petone.com.br. Se quiser digitar sem o www, vai entrar também. Se não entrar, liga pra nós aqui que a gente dá um jeito nisso. Tem que entrar. Tem que entrar. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer o Pedro, o Tony, né? Quero agradecer a minha esposa, meu filho, que é um cara que está firme lá, está participando de um processo de aprendizado, ele é um cara muito importante. Tem o filho do Pedro também, que é novo, mas que também deve Futuro entrar. da empresa, futuro da empresa. Né? Sabe, essas pessoas são muito importantes para esse processo todo, além de todos os colaboradores, os funcionários que nos ajudam lá, os amigos que sempre nos prestigiaram, esse trabalho bacana aí que o Paulo tem feito conosco aí, com a Freemore, está fazendo uma grande diferença na nossa vida. Eu nunca fui muito de rede social, né? Minha esposa não, é blogueira, né? Ela é incrível nisso, ela é muito boa nisso. Mas eu nem tanto, mas eu estou aprendendo a importância disso e espero poder contribuir de forma positiva aí com vocês aqui nesse WeCast, que eu achei um barato isso daí, e agradecer muito essa oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece, Alex, você abrir as portas da sua empresa para a gente, a confiança, né, que você tem, porque, afinal de contas, a gente só limpa a vitrine e mostra o que você já faz de bom. A nossa parte é só limpar a vitrine e estruturar para que as pessoas possam conhecer a realidade que acontece dentro de uma empresa decente, uma empresa em franco crescimento que tem no país, uma coisa que é difícil. Parabéns pela sua luta, parabéns pela pessoa que você é, pelo amigo nosso que você se tornou e será ainda mais. Parabéns pelo churrasco que nós ainda vamos comer, pelo panetone aqui que nós ainda vamos Feliz comer. aniversário! E feliz aniversário! O Guarulhos vai parar em Guarulhos vai parar, hein? As coisas, Outdoor ali na Paulo Facini, tudo convidando para. Amado, esse pessoal só pronta pra mim, cara. A próxima vai ter que ser num ginásio, combinado? Esse é o último, nós vamos fazer um salãozinho e Deus fazer um nos ginásio. abençoe e essas palavras aí. Gente, obrigado a Obrigado. todos vocês aí, obrigado aí pela audiência, por curtirem aí. Curtam, clicam aí na gente. Na próxima sexta-feira estará no ar, esse programa vai estar no ar na Petonicast, é o episódio número 4 da Petonicast, que nós estamos trabalhando lá. E em breve vai estar também disponível para você só em plataforma de áudio, né? Mas por enquanto vai estar lá pelo E acompanha nas redes sociais também, que vai ter também um pouco do conteúdo, pouco que o Alex falou aqui também, LinkedIn do Alex também. Não edita só a parte da lambada, não. Lambada. Na Vai verdade, ter todo tudo. o resto da conversa nós vamos cortar para pôr só isso. Só isso, pelo amor de Deus. @ Petone Transportes, entra lá também no Instagram e vamos dar mais essa moral para essa grande empresa do Brasil que merece demais. Obrigado. Valeu, Alex. Parabéns, obrigado.